Veja só, é um prazer, assim, a Dodora, esse festival, né, o Festival Serro 94, está provocando esse nosso encontro, não é, Tiago? É perfeito, ainda bem que Puxa, existem coisas que provoquem encontros assim, né? não é, E, rapaz? E provocando, inspirado, né? É inspirado que o grande tema do festival é a Chapada do Araripe como inspiração, como foi inspiração para o nosso querido Cérvulo e também inspiração para a gente que faz música, né? perfeito, exato. A Chapada é um manancial, né? Um manancial poético, musical, cultural, que conta muito, né, na nossa trajetória, né? É. Então a gente está aqui, né, provocado pelo festival, provocado pelo Cérvulo e pela Dodora, e inspirado, nós todos inspirados na grandiosíssima e querida e maravilhosa Chapada do Araripe. Então, como é que a gente coloca essa chapada dentro do nosso trabalho musical, Tiago? Quando é que aparece isso? Sim, olha, legal. Primeiro de tudo, dizer que é uma inspiração múltipla, né? Porque, assim, vi da Dodora, vi do Cévulo, né? E vi da nossa Chapada é, assim, uma coisa maravilhosa, porque nós temos, assim, nessa vivência, né, ao pé da Chapada do Araripe, uma fonte, né, de abastecimento da nossa produção, né? Que no nosso caso musical, mas também poética, Exatamente. cultural de forma mais ampla, né? Eu estava lembrando, eu li hoje, eu li um trecho da biografia do Serro, e ele dizendo que começou tudo, né? Começou tudo o trabalho dele, né? Inspirado na Chapada, a partir de que ele começou a fazer bonequinhos de barro lá na Bebida Nova. Ele ainda criança. E aí eu lembro o seguinte: a gente vai construindo uma trajetória, né? Você, Recife, São Paulo, agora Paris, Fortaleza também, né? Mas de repente o que guarda mais, assim, lá dentro, esses momentos assim onde a gente é na nossa criancice, parece isso, né, Tiago? Com certeza. Você falou dos bonequinhos de barro, então, quando eu cheguei em São Paulo, eu trouxe comigo uma coleção dos bonecos de barro da Cissa do Barro Cru, né? Sim. Então, durante muitos anos, estavam lá numa estante improvisada, que tudo era muito improvisado naqueles primeiros momentos heróicos lá de São Paulo, de muita batalha para conseguir um espaço na cidade, né? Então, aqueles bonequinhos ali estavam o tempo todo à minha vista, né, me inspirando e trazendo para mim um conforto assim da presença caririense, né, a presença daquele ambiente tão rico, tão diverso, né, culturalmente. É. E aí, mais na frente, o Cérvulo diz o seguinte, que ele vai desenhando, e descobre a gravura, a xilogravura. Né? Aí ele disse o seguinte, uma coisa que eu achei interessante, ele disse assim, enquanto nós tínhamos um território, que era o território do Crato renascentista, né? Nós tínhamos outro território ali vizinho, que era o Juazeiro medieval. Por quê? Por conta de todos os rumeiros, né, dos cantadores, e ele até era repreendido. Aí ele disse que nas feiras do sábado, do Juazeiro, ele ia para lá fazer pesquisas nos folhetos de cordéis. Né? Interessante isso, como as coisas vão se costurando e a gente sem saber, né, vão, né, assim, né, também, né? Com certeza. Pois é, olha, seguindo essa costura aí do Cérvolo, né, que você está citando, os folhetos de cordel me marcaram muito. Desde criança, sempre tinha aquelas pessoas que liam, né, aquelas histórias para mim, e aquela sonoridade, os versos, as rimas, né, aquilo me marcou muito, e o imaginário também, né, muito,
um certo senso de humor, aquela poética bem natural, né? Dos cordelistas me marcaram muito, aquelas capas em xilogravura, né, que certamente também devem ter tido algum efeito nesse imaginário do Cévola, né, como artista plástico. Isso tudo... E a gente, é uma coisa que eu estava pensando, nós vivemos um determinado tempo, né? Porque a partir de 64 nós temos a ditadura até 85. Então, nós vivemos um momento muito cruel, de certa forma, na política nacional, né? E atravessamos isso. Eu lembro, eu até vou lembrar isso para você. A primeira vez que nós nos encontramos foi no banco da Praça da Sé, eu, você e Geraldo. Né? Sim, sim. Mas já sabíamos de você lá em Recife, né? Lá no Teatro do Parque, fazendo apresentações no Teatro do Parque. Posteriormente, eu já te encontro, já te vejo lá em São Paulo com o Papa Poluição. Assisti até um show seu, eu já morava em São Paulo e assisti um show seu lá em São Paulo. Né? E depois você interpretando o Drácula com a sua parceria com Décio Pinhatari, né? Exato. Com Décio Pinhatari, no Festival Abertura, né? Sim, isso, sim. Né? E numa outra sequência, nós nos encontramos na Funarte, eu já morando no Rio, você fazendo um show na Funarte. Aí nós saímos para andar nas calçadas do Rio, eu, você e a Bidoral. Você lembra assim? Boas lembranças, assim. Tem alguns fragmentos, mas que legal, essa espacialidade, né? Uma espécie de espacialidade de algumas cidades. O que é que você leva do Crato, o que é que você leva do Recife, o que é que você, na sua bagagem, que você diz, na mala, né? Na mala uma viagem, né? Sempre uma viagem, né? Na mala só a viagem. Só a viagem. Essa mala anda percorrendo aí o mundo, né? Exato. Então, olha, Luiz, é uma longa história, né? Porque quando criança, sabe, né, meu avô, Zé de Figueiredo Filho, ele, à frente ali do Instituto Cultural, tinha aquele início lá do museu que ele fez na sala da casa dele, né, que para eu e meu irmão era um espaço mágico, né? A gente entrava ali naquele museu com tantos objetos, tantas memórias, tantos referenciais, né, de outros tempos. E aquilo para a gente era assim como entrar assim num ambiente fantástico, né? Um mundo encantado, assim, aquele ambiente. Além desse encantamento do museu, havia também o meu avô tinha, acho que foi, não me lembro o histórico, mas ele tinha um gravadorzinho daqueles de rolo pequenos, né? E ele me convidava para operar o gravador quando ia fazer o acompanhamento dos grupos folclóricos, né? Do Crato, de Juazeiro, as bandas de pífano, né? Os irmãos Aniceto, Maneiro Pau, Reisado, Cantadoras de Coco. Lá estava eu operando o gravadorzinho e, naturalmente, aquela sonoridade, aquela vivência que não é apenas sonora, né? Mas é também visual, é também uma manifestação, no caso dos irmãos Aniceto, de uma dança, né? De uma dança muito rica, muito vibrante. O Reisado também, que também passa por uma coisa meio de encenação, né? Com todas aqueles seres, né? do Reisado, o Maneiro Pau com aquele ritual, aquele ritmo, né? Dos paus batendo, tudo aquilo naturalmente marca muita gente, né? Imagine uma criança presenciar tudo aquilo, marca muito. Fica o ritmo, ficam as cores, ficam assim a alegria, né? Porque são também manifestações muito alegres, né? Então, assim, naturalmente isso a gente carrega onde a gente for e pela vida toda, né? É assim. Exatamente. Não tem como correr, né?
Não tem não, não tem não. Aí você vai para Recife. Recife tem uma outra lógica, né? A Sim. partir daí, né? Em É, Recife, assim, o que é, você faz, o que você cria? então, quando eu cheguei no Recife, eu já estava assim fazendo as primeiras composições. E assim, quando eu falo na mala sua viagem, é porque essa mala ela tem isso tudo que eu estou falando, a Chapada, esse universo mágico, né? Do Cariri cultural e dessa pulsação, né? Muito forte da música popular, da cultura popular, né? Cultura popular caririense. E, de repente, já com os primeiros indícios do universo do rádio, do disco, né? Eu me lembro do Correinha, né? Venham ver as belezas do Crato, venham ver, tudo é natural. Minha terra é um É um paraíso, paraíso seu progresso é tradicional. tradicional. Então, já também incorporando o disco, né, e tudo. Então, muitas coisas. Aí você começa a ouvir o rádio e começa a Mas, perceber. houve, mas houve também Bob Dylan e Beatles, né, ao mesmo tempo, né? Pois Vai é, fazendo essa... Bob Dylan, Beatles, Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro. Aí É um se, privilégio muito grande. aí se torna tudo um grande caldeirão, né? É E, lindo isso, né? É é, lindo isso. Pois é, aí a gente percebe no seu trabalho, desde Cabelos de Estação, essas influências, né? Essas sim, influências todas. E a gente ainda não tinha, porque o que eu acho interessante é que a gente só percebe isso muito depois, que está sim, carregado com essa bagagem. Né? sim, Porque sim, a gente vai sendo alimentado, acho, no processo de vivência, de territórios, por outras, né, outras influências. Mas quando a gente percebe, é que lá atrás, lá no berço, né, sim, sim. onde nós, né, é que está todo esse, né, esse nascedor, quer dizer, realmente é o berço, onde germina tudo Sim, isso, né? sim, sim. Pois é como assim um leito de um rio, né? Ou de um riacho, ou de uma levada, aquelas levadas da, das nascentes do Crato, né? Que Tantas marcaram nascentes. muito com aquela sonoridade, né? Daquela água correndo. Nossa, aquilo ali é uma das coisas que eu mais tenho saudade ali da Serra do Araripe, é o som daquelas levadas, sabe? Daquela água sempre correndo. Hoje em dia eu sei que não é mais tanto, né? Porque já Não. diminuiu muito o volume, mas na época da minha infância era muito abundante, eram levadas correndo o tempo todo, em toda a época do ano, né? A gente subia do Crato para a nascente ali, né? Era Sim, água dos dois lados, né? sim, sim. Nossa, aquilo ali para mim é uma coisa que inesquecível, sabe? Inesquecível e então, aí é como o leito, né? O leito de um riacho, porque você fica ali passam muitas coisas, mas ali no fundo daquele leito fica aquele sedimento assim perene, né? Esse, É, esse sedimento é a chapada dentro de nós, assim todas as marcas do que aquele digamos assim microsistema, né? Não sei se pode chamar assim, o que impregnou em nós, na nossa produção, né, artística, musical, poética, né, estão exatamente. ali, aqueles sedimentos estão ali nos retroalimentando o tempo todo, e a água continua correndo, a água continua correndo, e ali entra tudo, né, entra o rádio e as coisas que eu li também, né, ficção Muito bem. científica, naquela época do Recife especificamente, eu lia muito ficção científica, e aqueles movimentos culturais também que surgiram no Cariri, o Jornal Vanguarda, ali o Jornal Ação, que a gente ali tinha um grupo de amigos que se reuniam na redação da Ação para conversar, né? Então, tudo isso forma assim uma visão de mundo, né, Salatiel? Uma, É, uma visão de mundo a partir daí, porque a gente começa a ver. Outro dia, olha, veja bem como as coisas são, né? Eu estive em Roma pela primeira vez.
E um dos meus grandes objetivos em Roma não era ver o Vaticano, porque as pessoas vão em Roma, pensam no Vaticano, pensam no Coliseu, né? É isso Mas, mesmo. mas para mim, sabe o que eu queria ver? O que eu mais queria ver e vi, né? Que fiquei muito feliz, era o Cine Titá, que é assim aquele complexo De de produção cinematográfica do Vittorio De Sica, né? a produção cinematográfica não só da Itália, mas do mundo. Aquilo é um complexo. Eu fiquei umas 3 horas lá dentro, Puxa vida. visitando diversas salas e tinha assim, por exemplo, tem um ambiente lá que você tudo mostra assim, por exemplo, roteiros. Aí tem lá trechos de roteiro ampliados, storyboards dos filmes com os desenhos, mostrando Beleza. cena a cena. Aí tem a sala da cenografia, aí mostra cenografia, figurinos, atores, diretores. Um mundo aquilo ali, um mundo. E uma das salas que mais me marcaram foi assim uma instalação, mais de uma sala, um pequeno um ambiente, né, digamos assim, com salas conjugadas, né, mostrando a dimensão do cinema do Fellini. Rapaz, isso aí para mim foi fantástico. E o primeiro filme de Fellini que eu assisti, 8 e meio, eu lembro bem, eu era assim jovem, né, adolescente, no início da juventude. O primeiro filme de Fellini que eu assisti foi no Cine Educadora, lá no Crato, 8 e meio. Que coisa beleza. Oito e meio. Eu tenho o roteiro do 8 e meio. Eu tenho. Pois Olha, é. mas você falou em cinema, eu lembrei de um filme que eu vi recentemente, que está numa desses streams aí, que é Retratos Fantasmas. Você já Sim, viu? sim. É Ainda do não. Kleber Mendonça. Está na Mas, minha lista. Está na minha mas, lista. rapaz, mas fala de cinema e dos cinemas de Recife, onde a gente morou. Sim, sim, Sabe? sim. O cinema Veneza, o cinema São Luís, o Trianon, sabe? Eu fiquei maravilhado porque ele pega justamente essa questão da memória, uma coisa que a gente está falando agora sobre isso, né? A memória dele da gente, da nossa geração em relação aos cinemas de Recife, sabe? Mas Sim. é lindo, Tiago, você vai gostar demais, cara, você vai Ah, gostar com muito. certeza. E no Crato era riquíssimo, né? Tínhamos 3 cinemas, né? Cine É, Cassino, Moderno e Educadora. Era exatamente, uma abundância. exatamente. Ainda hoje, de vez em quando, eu sonho entrando naqueles ambientes com aqueles cartazes, né? Passo em frente Maravilhosa. Praça em frente ao Moderno, aí tem aqueles cartazes, os display com os cartazes dos filmes. No Cine Cassino tinha um hall inteiro de cartazes, aquilo ali era fantástico, né? E depois a gente tentava até ficar com pedaços de filmes, ou então com cartazes. Lembra que a gente tentava ver isso, se pegava um É, pouco daquilo? sem Né? falar a tentativa de drible do Otacílio, né, que era o porteiro do Cine Cassino. A gente queria entrar nos filmes com censura de 18 anos e o Otacílio marcava colado ali. E algumas vezes a gente conseguia, não me lembro como, mas a gente dava um drible no Otacílio e entrava e Ah, assistia. burlando a faixa etária, né? Que tinha lá a proibição, né? Isso. Ah, minha nossa. Cine Cassino, né? Até assim, É, a música Cine Cassino é lindíssima, né? Realmente uma ode, né? Uma ode ao cinema, né? Quando a sim, sim. gente. É muito bacana. Tiago, e você sai daí de Recife para São Paulo, aí tem esse contato, o Papa Poluição é montado, né? Sim, Chico Carlos está aqui, né? Tem o Pena também, que é da família daqui, né? sim, Né? E aí tem uma trajetória também muito bonita, né, rapaz? sim. Então, quando eu cheguei em São Paulo, o Zé Luiz Pena, ele esteve no Recife e ele era um dos atores da primeira formação do RER, né? Ele é da primeira formação do RER, que é a primeira formação do RER tem o Ricardo Petralha, Sônia Braga, né? Tem uma turma boa ali.
E quando ele chegou no Recife, já não estavam assim tantas pessoas da primeira formação, mas ele se manteve e fez uma temporada no Teatro do Parque. Foi aí que começou a minha história com o Teatro do Parque. Tá E nessa certo. época eu morava no Hotel do Parque, assim, provisoriamente eu estava lá por algumas situações familiares, não me lembro nem como, mas eu ouvia tudo que acontecia no teatro, eu ouvia do meu quarto lá do Hotel do Parque, ouvia tudo. E o Zé Luiz Pena, como a gente se conhecia, ele me franqueava o acesso e toda noite eu ia ver o Hair, né? E a gente depois saía, tinha um barzinho em frente ao Teatro do Parque, a gente conversava e ele me convidava para ir para São Paulo. Olha, vá, fique na minha casa e tal. Isso aconteceu. Eu cheguei a ficar um mês e pouco na casa dele. E nesse período, ele era casado com Rosa Costa, né, que também é atriz, que trabalhou naquele musical Jesus Cristo Superstar, né? Mas eles estavam um pouco desencantados com o teatro e tal. E aí, quando eu cheguei lá com esse pique de querer fazer música e tal, né, e tocando violão, animado, ele começou a também se mobilizar. Comecei a trabalhar com Tom Zé. Conheci Tom Zé por meio de um músico que morava vizinho à casa do Zé Luiz Pena, né? E tivemos um dia num estúdio, um estúdiozinho, conversamos a tarde toda, tocamos violão, e Tom Zé me convidou para tocar com ele. Na época era uma estrutura assim, bem de violões, né? Os shows de Tom Zé eram basicamente ele, que ele toca violão muito bem, e outros músicos também tocando violão. E durante muito tempo, um ano, mais de um ano, eu trabalhei com Tom Zé, e chegou um momento que eu propus a Tom Zé que eletrificasse o som, né? Porque ele fazia um trabalho tão diferenciado que o suporte de violão me parecia muito assim restrito, né? E então Tom Zé aceitou aquilo ali, e era justamente o embrião do Papo Poluição, porque a gente já tinha feito o Festival Abertura, eu apresentei Drácula e o Zé Luiz Pena e o Paulo Costa apresentaram uma música chamada Muzenza, e daquele momento em diante a gente começou, o Chico Carlos, o Zé Luiz Pena e o Paulinho começaram também a tocar já com guitarras e tudo com o Tom Zé, né? E pronto, ali foi o embrião do Papo Poluição. E o Papo Poluição era um grupo assim que misturava rock com os ritmos nordestinos, né? Nordestino, né? E aí aquela bagagem toda que a gente trouxe do Nordeste, né? Os ritmos e tudo aflorou, né? Porque ali Chico Carlos tem isso no sangue, né? A bateria, né? A bateria, na percussão, isso. uma beleza. Os outros também que vinham da Bahia, só tinha um paulista que era o guitarrista. E aí a gente fazia essas fusões durante 5 anos. 5 anos ainda, né? 5 anos, Oi, 5 anos. bacana. Muitos shows, tocamos em tudo quanto é espaço de São Paulo, do Teatro Municipal às ruas da Vila Madalena, a Feira de Música da Vila Madalena, olha, tocamos em todo lugar. Eu vi até um cartaz, vocês abrindo um show do Belchior. Exato. Você também aconteceu isso, né? Abrimos uma temporada do Belchior no circuito Sesc, né? Que o circuito Sesc em São Paulo são diversos teatros. Tem o Teatro Anchieta, tem o Sesc Pompeia, tem o Sesc do Centro Campestre, né? Que é naquela região de uma das represas lá de São Paulo. São diversos, e a gente fez toda a sequência do Sesc, e foi assim muito legal. O Belchior já estava assim em pleno sucesso, né? E nós abríamos o show, e em seguida entrava o Belchior com a banda dele, e aí faziam um show e eram super lotados, eram sempre muito procurados pelas pessoas, né? E nessas ocasiões, né, que surgiu, o Belchior ficou encantado com aquela música Conversação a Respeito de John, né, que é uma música do Zé Luiz Pena, e ele propôs ao Zé Luiz uma parceria que ele queria
mudar uns versos, acrescentar uns versos, para tornar a canção mais ao jeito dele, né? E aí ele introduziu alguns versos e gravou a música, e foi, até hoje é um sucesso, né? Diversas pessoas já gravaram e tudo. Mas era um dos hits do Papo Poluição, essa música, antes do né? O Zé Roberto me falava, Zé Roberto França, né? Ele falava, essa música é de Zé Luiz Pena, essa música não é de Belchior, essa música é de Zé Luiz Pena. Eu digo, Belchior só fez botar uma palavra, Zé Roberto, com a história dele. Mas não foi exatamente só uma palavra, né? Ele colocou algumas palavras, por exemplo, aquela parte que diz assim, sonho, escrevo em letras grandes pelo muro do país, foi Belchior que fez, né? E tem outro verso lá que ele colocou, foram 2 versos, né? É interessante a história da música, porque ele fala assim que era uma pessoa que estava, que John Lennon se aproximava em espírito, e ele sai daqui, John Lennon, uma coisa assim, né? O Zé Luiz contou isso aí. Era um rapaz, na época do Hair, né, ainda, na época do Hair, um rapaz estava assim meio que pirando, né? E ele ouvia o John Lennon na cabeça dele o tempo todo, falando e tal, e aquilo estava incomodando muito ele. Aí o Zé Luiz fez a música como um recurso assim para ver se auxiliava a pessoa, né? Saia do meu caminho, era para o John Lennon deixar o cara em paz, né? Eu prefiro andar sozinho, deixe que eu decida a minha vida. Quer dizer, não é você, John Lennon, que vai decidir a minha vida. O espírito obsessor. Pois é. Logo de quem? Do John Lennon, né? Eu podia ter deixado, quem sabe, né? Pois é. Outra coisa interessante, Tiago, como é que foi tua experiência, teu contato? E a gente falou do Décio, dos irmãos Pignatari, né? Essa parceria com a poesia concreta. Como foi isso? Olha, foi também por meio do Tom Zé, né? Porque o Tom Zé, eu acho que até hoje ele mora em Perdizes. Perdizes é um bairro bem, assim, digamos, tradicional de São Paulo, né? E, assim, vizinho ao Tom Zé, assim, praticamente no mesmo quarteirão, morava o Décio Pignatari, que era 2 prédios, na mesma rua, 2 prédios para frente do Tom Zé. Morava o Haroldo de Campos, também numa ruazinha, assim, no mesmo quarteirão. E, assim, no quarteirão praticamente vizinho morava, e acho que mora até hoje, o Augusto de Campos, na Rua Bocaina, né? As lendas do... E eles se reuniam, tinha um bar na esquina, né, da Avenida Pompeia, que eu não sei se ainda existe, chamava Cristal. E eles se reuniam lá, eu participei de um desses encontros, né? Eles bebiam chopp com Steinheger, né? É bem paulista isso, né? E as conversas eram assim muito ricas, muito pulsantes, né? Eu cheguei aí na casa do Décio uma vez, cheguei aí na casa do Haroldo de Campos, né? Quando a gente lançou a primeira música, a primeira parceria com o Décio Pignatari, Salatiel, foi uma canção que chama Teu Coração Bate, o Meu Apanha. Foi gravado no compactozinho Tom Zé e Tiago Araripe, que tinha uma música dele, Conto de Fraldas, e do outro lado tinha essa parceria com o Décio Pignatari. E o Augusto quis que eu fosse, aliás, o Haroldo quis que eu fosse na casa dele, que ele adorou a música, adorou a gravação, e bom, fui lá, ele tocou a música, em suma. Augusto, eu frequentava muito Augusto, porque o filho dele, o Cid Campos, integrou para a Poluição, né, num determinado momento, porque no início era o Bill Soares, o baixista, um pernambucano. Bill, eu sei quem é o Bill. Mas teve um momento que o Bill saiu e a gente, depois de experimentar alguns baixistas, aí chegou o Cid Campos e ficou algum tempo com a gente, gravou a trilha do filme Sargento Getúlio com a gente. Pena, né? Do Hermano Pena, né? Do Hermano Pena, que é outro cratense, né? Outro bacana, outra figura. Tiago, aí me diz uma coisa. Naquela época que a gente foi lá para São Paulo para gravar o Avalon do Abdoral, eu lembro que a gente se reuniu
né, e nós distribuímos as canções com cada grupo. Eu acho que o Chico Carlos é que estava na frente, né, daquele primeiro contato com vocês. Aí não, vamos ficar com para ninar o Cariri. Mas que gravação, rapaz, que gravação linda. Pois é, olha, eu lembro bem disso aí. Eu lembro de uma reunião que nós tivemos num apartamento. Não me lembro que apartamento era, mas era um apartamento. E o Abdoral perguntou qual era a música que eu gostaria de cantar, e eu, ouvindo as músicas, eu gostei muito do Para Ninar o Cariri, né? E foi tudo assim meio improvisado, Salatiel. Eu entrei no estúdio, né? E quando eu fui cantar, me veio aquela voz que eu fiz, que hoje eu acho que eu seria incapaz de fazer aquela voz, porque ela é super aguda, né? Ficou linda. E, foi assim, inspirada na Chapada, né? Inspirou aqui na Chapada. Pois é. Mas ficou muito. Eu nunca soube assim como é que foi o processo de criação, porque ficou muito, muito bonita, todos os arranjos ali, né? Olha, eu também não sei te dizer muito como é que foi, né, a produção. Sei que eu cheguei lá, era no estúdio da Warner, e era ali pelo bairro de Pinheiros, né, naquelas imediações, e quando eu entrei, já o arranjo já estava pronto, eu só fiz basicamente cantar, né? Certo. Não acompanhei assim o arranjo em si eu não acompanhei. Processo. Pois então, mas até assim, quando a gente fala de hoje, como a gente está falando de Chapada do Araripe, aquela canção é um hino, né? É um hino, com né? certeza, com certeza. Gente... É muito, muito bonita, muito memorável, né? Ela fica assim na nossa cabeça. Você agora está em Lisboa. Né? Na realidade, Luiz, não é propriamente Portugal. Lisboa. Eu estou numa vilazinha que fica a uns 70 quilômetros de Lisboa, né? Eu optei por isso. Eu vivi muito em capital, morei 23 anos em São Paulo, morei 13 anos em Fortaleza, morei 9 anos no Recife, né, na segunda vez, porque quando estudante eu já tinha morado lá 5 anos, né? Quando eu comecei com música, eu morei 5 anos em Recife, era estudante, secundarista, né? E depois entrei na faculdade de arquitetura. Mas, assim, quando chegou uma altura que eu não aguentava mais cidade grande, sabe? Essa cidade grande. Eu não acredito em cidade, a verdade é essa. Essas cidades grandes, eu não vejo muito futuro para elas, sabe? Eu vou em Lisboa, às vezes, e me incomoda um pouco. Confesso que eu incomodo. É que é trânsito, não tem lugar para parar carro, é aquela confusão. E eu vejo assim que a indústria automobilística não para de produzir. Então, cada vez mais carros nas ruas e vai deteriorando a qualidade das cidades e tal. E eu optei por morar numa vilazinha, tem menos de 5 mil habitantes, a vila que eu moro, né? E optei por esse tipo de vida. Eu disse, minha única condição é ter uma internet de alta potência que eu possa me comunicar com o mundo, né? Então, e esses shows aí que você tem feito, como é que é percebido essa tua musicalidade? Quer dizer, existe, eu sei, a gente identifica, né? A gente identifica o Brasil, a gente identifica o Nordeste, a gente identifica o Cariri, né? Nos versos, mas também tem aquela coisa cósmica, né? Do planeta, do pequeno planador, né? Que vê... Né? Como é que as pessoas reagem a essa tua musicalidade? Luiz, olha, minha história aqui em Portugal é muito singular, né? Eu fiz show em Lisboa, né? Mas veio a pandemia, desmantelou um pouco. Eu estava com uma banda, né? Um trio, guitarra, baixo e bateria. A gente ensaiou exaustivamente. Aí, com a pandemia, desmantelou e tal, a gente perdeu e eu tenho mais gravado do que feito show, sabe? Eu faço muito show quando eu vou a Fortaleza. Agora, no próximo ano, eu quero chegar até o Recife, quero chegar até o Cariri, né, com o show. E eu adquiri um equipamento
e eu consigo gravar a voz aqui em casa, né? Na época da pandemia foi um dos períodos mais produtivos para mim, porque eu gravei com músicos em diversos países, né? Eu gravei uma faixa, por exemplo, que ela foi... Eu fiz a voz aqui na biblioteca de Bombarral, que é essa vila que eu moro, que eu pensei, qual é o lugar silencioso? É a biblioteca. Eu consegui uma licença, tem um pequeno auditório lá, eu gravei lá dentro, né? Levei meu equipamento para lá e gravei. Aí a produção musical e guitarra foi feita lá em Roma, na Itália. O baixo foi gravado em Lisboa, a bateria foi gravada num bairro de Recife e os teclados em outro bairro do Recife. Foi tudo assim, à distância. E outras, né? Outras também. Muito bem. Ô, Tiago, a gente, eu sempre, como eu te falei, a gente vai num processo, vai seguindo a vida, né? E de repente parece que a gente quer voltar para casa, né? Por exemplo, eu senti agora, quando eu estava lendo uma biografia do Sérvulo, ele teve esse sentimento, sabe, de retornar para casa. É como se fosse um filho pródigo, né? O filho pródigo voltando para ser recebido, né? E às vezes, como eu também passei muito tempo fora, você e outros, Abdoral viaja, não sei, mas parece que a gente só se sente bem aqui. É isso? Tem alguma coisa a ver? Ou eu estou dizendo besteira? Olha, tem a ver, sim. Eu vou até lhe contar algo que eu acho que eu não contei a ninguém ainda, né? É que quando eu decidi mudar assim meu estilo de vida, ir para uma cidade do interior, né? A primeira cidade que eu pensei foi para o Crato. Eu disse, vou voltar para o Crato, né? Algo que, quando eu era jovem, não admitia de jeito nenhum que isso fosse acontecer. Eu disse, não, daqui eu sou... De São Paulo eu só saio para Nova York, né? Meus pensamentos eram tudo assim, mas eu pensei em voltar para o Crato, mas aí as coisas caminharam para eu vir aqui para Portugal. De certa forma, eu voltei a uma vida interiorana, porque aqui é o interior, as pessoas se cumprimentam na rua, né? Os vizinhos trazem cesta com frutas, outro dia tocaram a campainha, era uma vizinha com abóbora, né? Tem esse tipo de gentileza que acontece muito em cidade do interior, né? Então, eu vim para cá e aqui eu me sinto bem, né? Eu acho que eu sou basicamente uma pessoa do interior. Do interior, né? Mas com o coração cometa, né? Pois é. Com o coração cometa. Mas eu vou fazer a inveja a você. Hoje, meu almoço foi banho de dois com pequi. O que é que você diz? Rapaz, olha, eu lhe digo que é muito legal, mas eu vou lhe confessar uma coisa. Recentemente, eu fui atender um compromisso em Brasília e eu fiquei na chácara de um amigo. E quando eu entrei na chácara, uma chácara de 2 hectares, com bastante vegetação, árvores frutíferas, tinham pés de piqui, rapaz, muito diferentes dos pés de piqui da Serra do Araripe. Uns pés de piqui frondosos, imensos, assim. E o piqui também diferente, sabe? Um piqui assim pequeno. Então, meu primeiro almoço lá foi uma piquizada com Que maravilha. muitos caroços de piqui, mas assim, você tinha que comer uns 10 para compensar, porque eram muito pequenos, né, os piquis. Mas, olha, para mim foi uma alegria imensa comer os piquis. Nossa, uma coisa que eu tenho saudade. Em São Paulo, Salatiel, a Rosa Pena, né, que foi casada com o Zé Luiz, ela trabalhou na FUNAI. E ela era muito atenciosa com os índios do Xingu, e os índios do Xingu mandavam para ela coisas, e mandavam piqui do Xingu para ela. Então, em São Paulo, eu comia piqui também. Né? Eu achava um luxo comer piqui em São Paulo. Né? Pois eu estou achando que você ainda vai voltar para o Crato. Não é impossível. Não é impossível. Olha, eu acho que o tempo nosso é assim, a gente tem que agradecer a Dodora,
Eu Sim. tinha tanta vontade de conversar com você, rapaz. Ah, que bom, Muita né? vontade, Eu muita também. vontade. Nossa, faz tempo que a gente não tem contato, só uma palavra ou outra, às É, vezes, é pela... um cumprimento. Pois é, e agradecer ao festival, o Cérvulo Esmeraldo. Agora, eu estava lembrando, só um instante, a música, a poesia, talvez seja muito mais fácil das pessoas assimilarem do que escultura, do que artes gráficas, não é? Eu acho que tem isso, não é? Não tem uma dificuldade as pessoas ainda. A gente mesmo daqui, a gente não tem galeria de arte, né? Para apreciação de arte. Então, esse festival agora e a Dodora estão provocando, né, essa inserção de uma linguagem que a gente ainda não convive com ela, não é isso? Sim, exatamente. Eu acho que sempre é tempo, né, de ampliar esse repertório das artes De linguagens. visuais, né, de chegar nas pessoas, porque é um universo muito rico também, né? E o Cévulo demais. Um artista de mão cheia, né? A projeção que ele teve no mundo, né? De levar o trabalho dele para tantos lugares, né? Então é o momento do Crato também se reconhecer nas artes visuais, né? Exatamente. Pois então. Pois olha, eu acho que a gente encerra por aqui nossa conversa. A próxima vai ser, né, presencial, espero, para a gente se abraçar. Legal, Salatel, muito legal. Cantar juntos, né? Muito bom. Né? E compartilhar a vida. Eu agradeço aí essa oportunidade, agradeço a Dodora, agradeço a você, o Zizome, né? Zizome, que está dando um suporte aqui. E assim, olha, legal, eu fiquei bem feliz desse contato, né? Que eu acho que me traz muitas boas vibrações, digamos assim. Para mim também, muita alegria, viu? Um grande abraço, Legal, grande abraço, tudo de bom.